Porcentagem de precisão de modelo é calculado. A gente tem mais de erro para porcentagem. Então, em geral, aqui está relacionado com os dados teste. Então, vamos dizer, nesse caso do IMOV, a gente não fez exatamente 75-25, porém é o 70-30, né? Na verdade, grande parte. 70% treino, 30% teste. Porém, aqui, ó. Então aqui a gente vai ter todos os nossos dados de treino e esses são os nossos dados de teste. Esses dados estão todos tagueados, todos mapeados, assim como aqui. Então eu tenho qual que é o valor, qual que é o final. São os eu poderia pegar qualquer um desses dados e utilizar ele no treino também. Então existe essa possibilidade. Você pode utilizar. Porém, aqui você é bom. Então você poderia usar mais dados para treinar e não ter teste, porém você não vai saber a precisão do seu modelo. Então como que é feita essa comparação? Você gera o modelo a partir disso. Essa parte do modelo vai tentar prever esse valor aqui. Vamos dizer que a gente fez o treino, gerou o modelo, a gente gerou. Então a gente tem os dados de input do modelo, então nesse caso seriam todas essas variáveis, seriam os dados de input. Então a gente pega os dados de input, dados treino, a gente gera um modelo. Com base no modelo, a gente vai pegar os dados de input que foram deferidos pelo dado teste, vai gerar. Então nesse caso a gente está fazendo um modelo preditivo, de predição, no caso, né? Que não necessariamente trabalham com valores numéricos, né? Existem visão computacional e vários outros tipos de modelo que funcionam com algumas informações, alguns dados diferentes. Então, com base em dados de treino, a gente faz todo o nosso modelo de machine learning, treina, gerou o modelo, pega os dados input, faz a predição e o score do modelo, ele é a diferença desses dois. Então, a diferença deles, então vamos dizer que ele acertou 90%. Essa seria a precisão dele. Ou seja, dos valores que ele previu com base no input, 90% estavam corretos, ou estavam 90% próximos. Depende muito também se o seu dado ele é booleano, então ele é um dado verdadeiro ou falso. Então nesse caso, no nosso challenge, a gente muito provavelmente vai seguir num cenário de booleano, talvez de obesidade sim ou não, mas caso a gente for no nível, então a gente vai ter muito provavelmente fazer uma tradução numérica, de 0 a 5, 0 a 6, dependendo da quantidade de categoria, e a gente consegue ver qual que é a diferença numérica entre as colunas também. Então a gente tem os valores de input, a gente separa os dois e a gente faz coluna de valor com coluna de valor. Então nesse caso o valor que foi previsto e o valor é real, e faz a média de todos, ou a mediana, os 25%, 75%. Então muito provavelmente você vai fazer a mediana e média para você entender também a diferença de que às vezes você tem valores muito altos e às vezes você tem valores muito baixos. Então a mediana ela faz mais sentido quando você tem mais valores, né? A mini explicaçãozinha também de média mediana. Então nesse caso, vamos dizer que a gente tem, sei lá, 100 e a gente tem 10 mil. A média aqui, vamos dizer que aqui é a diferença. Então a média vai dar, dividido por 5, de 2.000. Se a gente fazer a média. Média é igual a 2K. Então, teoricamente, a gente falaria, pô, nosso modelo tá meio ruim, porque ele tem uma média de 2K, a diferença dele tá 2.000. Porém, se você pegar a mediana, que é o valor que está... Eu coloquei um número ímpar de valores? Não. Então a mediana fica 2, a média fica 2, e a mediana ele é o número que está posicionado exatamente ao meio. Então nesse caso a mediana é de 18. Ou seja, quando a gente compara a média e a mediana, a gente vê que existem grandes números na nossa base. Então muito provavelmente existem muitos ou alguns números que estão puxando a média ou para cima ou para baixo. Então às vezes você vai ter um impacto negativo no seu modelo, ou vai achar que o seu modelo não está funcionando muito bem, porém ele não está funcionando muito bem em alguns cenários específicos. Então se você faz a média, faz a mediana e eles estão muito diferentes, isso significa que você tem números que estão em casas de grandeza de diferença maiores que uns dos outros. Vamos dizer que aqui seja o erro de cada coluna.
E a gente deitou essas colunas. A gente vê que a maior parte são erros menores do que 20, vamos dizer, estão bem próximos. E uma pequena parte existe um erro num valor muito grande, um valor muito maior. E aí cabe ao desenvolvedor, cabe ao engenheiro de machine learning entender, faz sentido ou pô, que cenário é esse? Às vezes você não tem um dataset que cubra esse cenário, ou às vezes o dataset está viciado para esse cenário, porque tem muitas vezes ele ficou viciado porque ele acha que sempre vai se comportar daquela forma, e no dado teste você tem um que não se comporta dessa forma. Então, aí também está a importância de você misturar bem o seu dado treino e teste. Então não é bom você ter um dado, fazer esse split com dados ordenados, por exemplo, é bom você dar uma boa sorteada neles antes, porque senão você também vai acabar viciando e você tem que ter um tipo de variável aqui. E acaba sempre viciando o treino e viciando o teste, de certa forma.